Boa tarde a todos e a todas. Eu venho com mais um webinário hoje falando sobre o indicador Ishimoku, que é um dos indicadores mais conhecidos do mundo, um dos preferidos também dos traders, pois nele a gente encontra 5 linhas retas que podem determinar o equilíbrio do mercado, o sentimento do mercado e também a memória do mercado. Bom, a gente passa para o alerta de mensagem, né? Importantíssimo, que na verdade é o investimento no Forex, tanto no Forex como com o CFD, é um investimento muito, muito, muito arriscado. Então tem um alto nível de risco. Então é importante que os produtos eles sejam analisados, que o mercado seja analisado, que o próprio operador, né, o trader, ele esteja ciente dos riscos que incorre, né, e esteja ciente também do valor do capital investido. Bom, aqui é o sumário mais ou menos da apresentação, que é da breve apresentação que eu vou fazer sobre o Shimoku, pois este é um indicador um pouco complexo à primeira vista, mas que com o tempo de assimilação, a gente vai compreendendo. E o interessante é que o próprio nome, né, Ishimoku, quer dizer perdoe-me pelo meu japonês, não falo japonês, mas o Ishimoku significa piscar de olhos. Então, esse senhor, o Goichi Ozoda, que era um jornalista financeiro, ele passou anos e anos, passou décadas, na verdade, fazendo observações do mercado, e ele criou essa grande pesquisa, né, que deu a conclusão, que deu como resultado o Ishimoku. E essa grande pesquisa ele deu a esse estudo, esse produto final, o nome de Ishimoku Kinko-yo, que significa Ishimoku significa piscar de olhos, Kinko significa equilíbrio e Yo significa representação gráfica. Então, ele quis dizer que em um piscar de olhos, a gente poderia entender o equilíbrio do mercado, né, para poder tomar boas decisões, e através, obviamente, da representação gráfica, porque o gráfico é imprescindível. Então, as cinco linhas retas que compõem esse indicador materializam, na verdade, né, esses pontos de equilíbrio dos preços e advertem sobre possíveis rupturas deste equilíbrio para entrar no mercado. A gente vai vendo isso devagarzinho. Essa questão também de conhecer, eu acho interessante essa palavra, esse substantivo, né? Conhecer o sentimento do mercado, né? Qual é o sentimento do mercado? O que pode acontecer? E, obviamente, em consequência, a força da tendência. Bom, isso é uma primeira, vamos dizer, uma primeira imagem que a gente tem de Ishimoku. Em relação às linhas que a gente pode ver aqui, eu costumo colocá-las bem vistosas, bem vivas e com cores que se destacam para que eu não confunda, justamente na leitura, né?
Então, existe a primeira linha, né, que se chama Tekan. Aqui eu coloquei Tenkan, mas o nome é Tenkan-sen, também conhecida em inglês como Turning Line. Ela representa os pontos médios dos preços sobre os nove últimos períodos, tá? Então, quer dizer o quê? Existindo os 9 últimos períodos, a gente faz a média, simplesmente a média, do preço mais alto e do preço mais baixo. Essa é a Tenkan, ela é considerada a linha reta mais fraca do indicador Ishimoku. Existe, depois da Tenkan-sen, a gente pode falar da Kinjun-sen, né? Aqui eu também somente coloquei Kinjun, mas depois disso a gente acrescenta um Sen, S-A-N, que também é conhecida em inglês como Standard Line, né? Diferentemente da Tenkan, que é essa linha laranja aqui, que é uma linha considerada de fraca observação ou de fraca, não digo fraca observação, mas de fraca tendência, porque ela só se acorda sobre 9 períodos, né? A média é feita sobre 9 períodos. A gente tem a Kinjun-sen, que na verdade age sobre 26 períodos. Então, vamos pensar o seguinte: ela faz a média, a mesma média da Tenkan, ela faz a média, mas nos últimos 26 períodos. Então, quer dizer, ela é bem mais segura, do que a Tenkan, né? E é um ponto essencial de reparação do mercado. Por quê? Porque existem algumas dicas, por exemplo. Isso a gente vai ver um pouco na nuvem, aqui nessa nuvem, quando a SSA está em cima da SSB ou quando a SSB está em cima da SSA, a gente vê um pouco a diferença, né? Na verdade, as divergências que podem acontecer, no mercado. Mas a relação da Kinjun com a Tenkan também pode determinar conclusões, tá? Passando rapidamente para o Kumo. O que é o Kumo? O Kumo é o nuage, é o que a gente fala em francês, perdão, em nuage, em inglês em cloud, que é essa área aqui, que a gente está vendo, e que é uma área que é livre, como digo, é uma área. Existem traders profissionais que dizem que é uma área que é livre de tendência. No entanto, é uma área que deve ser evitada para tomar decisões, para entrar com alguma posição ou para sair com alguma posição. Bom, a nuage, na verdade, ela é projetada também no futuro, e esse é o grande lance do Ishimoku. É porque, obviamente, quando a gente tem um indicador, a gente raciocina e dependendo da lógica construída por nós mesmos, a gente consegue meio que prever o futuro, entre aspas, obviamente, mas a mistura da Senkun Span A, que é
que é essa laranja forte aqui em cima, com a second span B, que é essa azul forte aqui embaixo, tá? Que cria essa nuvem sem tendência e que se projeta em 26 períodos à frente, isso significa muita coisa. E pode, obviamente que não é absoluto, né? Como nenhum indicador, como o próprio nome diz, ele indica. Ele não é absoluto. Mas essa projeção, né, que antecipa é o primeiro aspecto original da Ishimoku, como eu falei. E eu estou falando nas palavras da autora Karen Pelual. Essa projeção, porque assim, os indicadores eles fazem com que nós mesmos com que nós mesmos cheguemos a uma conclusão de futuro, de projeção. Mas a Ishimoku, através dessas relações, né, com os períodos, etc., com o sentimento, com a tendência do mercado, ela consegue fazer essa previsão dos 26 períodos que se encontram geralmente não, se encontram exatamente aqui, tá? Essa é a última vela, então elas se encontram exatamente aqui. Bom, a descrição um pouco rápida do que é a second span A, por exemplo, né? É uma outra medida de equilíbrio, porque ela é calculada quando a gente pega a média entre a Tenkan-sen, olha que interessante, entre a Tenkan-sen e a Kijun-sen. E representa o equilíbrio dos preços entre curto termo, né? No caso da Tenkan, que representa um curto termo, um curto prazo, perdão, que representa 9 períodos, e um prazo maior, um prazo projetado maior, considerado médio prazo, que é a Kijun, que está em 26 períodos. Depois, ela é projetada além desses 26 períodos, né? Além dessa média, da média entre a Tenkan-sen e a Kijun-sen, ela é projetada no futuro em 26 períodos. Então, quer dizer, no final das contas, a gente está falando em 52 períodos. Em 52 períodos. E a leitura dessa linha reta, eu estou falando linha reta, porque é uma maneira de dizer, mas essa linha, né? Dessa linha, a leitura dela, no instante mesmo, ela informa o suporte e as resistências, né? O suporte e as resistências. E como eu tinha falado antes, é algo que alguns traders observam, não é bom entrar nem sair de posições quando a gente encontra essa nuvem, tá? Em relação a second span B, que eu prefiro chamar de SSB, porque é mais simples, é a segunda linha de equilíbrio, né? A partir do fato que seu cálculo ela leva em conta o ponto médio entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo dos 52 períodos. Então, vamos lá. A second span, ela leva em conta a média de um curto prazo e de um médio prazo, que são representados em 9 períodos e 26 períodos, tá?
Então, a representação dela é esta, a importância dela e a fiabilidade dela na leitura do mercado é essa. A SSB, por outro lado, a SSB ela trabalha com o ponto mais alto e o ponto mais baixo em 52 períodos, sendo que projetado 26 períodos para o futuro. Olha, é um nível muito importante de observar, na verdade. Essa linha azul aqui, onde o mouse, onde a seta do mouse está tocando, é um nível hiper importante de visualizar, né? A nuvem em si é o espaço criado entre as duas, obviamente. Isso não preciso nem falar, né? É o espaço criado entre as duas linhas. A largura da nuvem ela é determinada pelo movimento da second span. Enfim, todas essas informações são muito, muito técnicas. É por isso que eu falo, o indicador Ishimoku é um indicador para aprender de pouquinho em pouquinho, assimilar levemente com o tempo, para que para que você consiga trazer para o teu raciocínio isso que esse jornalista financeiro ele quis dizer com o próprio Shimoku, num piscar de olhos, tá? Essa é a explicação, obviamente, técnica, mas a assimilação ela vem realmente com o tempo. A SSA, então, a SSA ela é importantíssima, tá? Ela é importantíssima por quê? Ela determina a largura da nuvem, né? Ela tem como sua origem a média entre a Tenkan-sen e a Kijun-sen. E, além de tudo, ela é uma representação da volatilidade passada dos preços também. É impressionante. E assim que o movimento dos preços, por exemplo, o preço no mercado, obviamente, ele tem a volatilidade e isso vai mudando e pode haver, por exemplo, divergências mesmo no curso, né, no curso dos preços e tal. A volatilidade diminui, quando a volatilidade diminui, a SSA ela pode encontrar SSB, que é nesse caso aqui, ó, onde a volatilidade diminui. E a SSA ela encontra a SSB, a gente chama isso de twist. Eu deveria ter colocado isso, mas acabei nem colocando. A gente pode chamar isso de twist. E isso indica isso obviamente indica uma mudança de tendência, né? Porque o posicionamento das linhas elas ficam ao contrário. Aqui em cima era a SSB que estava no lado superior da nuvem, né? E aqui houve um twist e a SSB ela passou para a parte inferior e a SSA para a parte superior. Na verdade, essa a autora que eu cito no começo do vídeo, a Karen Peloal, ela diz que a nuvem ela é a alma do indicador Ishimoku. Sua composante mais visível é a composante, na verdade, mais visível e que dá esse piscar de olhos, né? Na situação geral do mercado e na sua tendência. E aí eu estou usando realmente as suas palavras. Quando a gente olha o Ishimoku, o que a gente vê primeiro? A gente vê primeiro realmente as nuvens, né?
a gente vê realmente as nuvens. É um aspecto único do indicador e que permite de ter uma visão multitemporal, mas é realmente multitemporal, porque a gente está trabalhando nos períodos passados e a gente está trabalhando nos períodos futuros, né? Então vamos passar mais rapidamente os slides. Então, a Tenkan-sen, como eu tinha falado na primeira figura, ela é a média de preços em relação aos 9 últimos períodos. Então, aqui eu peguei uma parte do gráfico com 9 períodos, né? E mostrando aqui qual o período, os extremos, os dois extremos, são esses. Então, a Tenkan-sen, ela faz a média dos dois períodos. É a linha reta mais fraca de todas e ela nos indica muito sobre a volatilidade do preço, obviamente. E o objetivo é o de alertar sobre a força do movimento do mercado no momento. A Kijun-sen, né, como eu falei, a Tenkan-sen, ela trabalha sobre 9 períodos, a Kijun-sen, ela trabalha sobre 26 períodos, né? Ela materializa suporte e resistência máximas, né? Maior confiabilidade, como eu falei, por trabalhar com mais períodos ela suporta uma maior confiabilidade no tocante ao nível de equilíbrio. O cálculo ele é igual ao Tenkan-sen, então você pega o preço mais alto e o preço mais baixo e você faz a simples média dos dois. Ela é essencial para análise também, obviamente, todas as linhas de Shimoku são essenciais para análise, em um piscar de olhos, em Shimoku Kinkonyo, né? No piscar de olhos, o equilíbrio do mercado a gente consegue ver através do gráfico. Assim que, bom, essencial para análise de um piscar de olhos e aqui para a entrada e saída do mercado, obviamente. O cruzamento da Tenkan e da Kijun não tem efeito significativo. Kumo, o Kumo que é a conhecida nuvem, né? Ela é bom, a Kumo que é esse espaço, né? Que é essa nuvem, é criada entre as duas linhas, a SSA e a SSB, né? Como eu tinha falado. E o grande lance, a grande maravilha dessa nuvem é a projeção. É a projeção no futuro, a projeção calculada desses 26 períodos no futuro. Ela é composta de duas linhas, né? A SSA e a SSB. Qual é o objetivo dessa nuvem? É o último suporte do mercado e se o preço quebra essa nuvem, isso significa uma mudança de tendência, né? Então, a SSA aqui, por exemplo, é a nuvem que está em alta. A SSA, a SSA, quando ela está aqui, a nuvem está em alta. Quando a SSB está aqui, a nuvem está em baixa. A SSA é uma medida de equilíbrio, né? E como tudo no Ishimoku. O Ishimoku ele procura o equilíbrio, ele procura a leitura do equilíbrio do mercado. Então, a SSA ela é uma medida de equilíbrio e é calculada através da média entre a Tenkan e a Kijun, o que eu já tinha falado antes, né? Representa o equilíbrio de preço entre o curto prazo, que é 9 períodos, e o médio prazo, que são os 26 períodos. Ela também é projetada em 26 períodos futuros, né? Que a gente pode ver aqui. Essa projeção materializa o aspecto cíclico dos movimentos dos preços. Isso é lindo.
essa projeção ela materializa o aspecto cíclico dos movimentos dos preços. E estes últimos têm a tendência de vir sobre os níveis de equilíbrios provados no passado. Já a SSB, né, já a Second Span B, ela é a segunda linha de equilíbrio calculada sobre 52 últimos períodos. E por esse motivo ela é considerada a linha mais forte, né? No sistema do indicador Ishimoku. A Tenkan-sen, por exemplo, ela trabalha somente sobre 9 períodos, né? Ela é a média de 9 períodos, do preço mais alto com o preço mais baixo dos 9 períodos. Então, ela é considerada a linha mais fraca. A Second Span B, ela trabalha sobre 52 últimos períodos e, por isso, ela é a linha considerada mais forte do sistema Ishimoku. E, finalmente, a gente chega à quinta linha, a Shingon Span, que é considerada a linha mais precisa. É a linha mais precisa desse indicador. Né? E a Shingon Span, que em inglês é chamada Lagging Span. Essa linha é a segunda característica original do Ishimoku. A primeira característica original do Ishimoku é a nuvem, né? Que no piscar de olhos, a gente, obviamente, quando a gente tem um indicador assimilado, a gente consegue construir um raciocínio rápido sobre a leitura. Mas a Shingon Span, ela é a segunda característica original do Ishimoku, e ela representa o fechamento, é importante isso, ela representa o fechamento dos preços atuais atrasados em 26 períodos. É um pouco, né? Ela representa o fechamento dos preços atuais, não a abertura dos preços, ela representa os fechamentos dos preços atuais. E esses fechamentos dos preços atuais atrasados em 26 períodos. Nós podemos, por exemplo, verificar quais níveis foram trabalhados no passado. E por esse motivo, essa linha ela é chamada, ela representa a memória do mercado. Eu peço perdão pela falta de acentos que algumas palavras que eu coloco representam, pois o meu teclado ele não é português, né? O nosso escritório ele não se encontra no Brasil. Ele não se encontra no Brasil. Bem, mas tirando a parte da língua portuguesa, a Shingon Span ela representa a memória do mercado. Ela apresenta o potencial do movimento, transformando-se em preços. Essa é a Shingon Span. E é por isso que ela é considerada a mais importante linha do indicador Ishimoku. Bom, por hoje foi isso. Eu espero ter sido um pouco clara. Para aqueles que se interessam por indicadores como esses, indicadores que são mais precisos, né, e que trabalham com diversos aspectos, eu indico a leitura de Karen Peloalha, ou se não mesmo na internet, você pode encontrar muito artigo que trabalha com o Ishimoku e que explora mais aspectos, porque o que eu falei aqui foram somente aspectos, como digo, aspectos mais não acadêmicos, mas mais teóricos, mais teóricos do Ishimoku. Então, ele é muito mais do que isso, tá? Ele é muito mais do que isso, e aos poucos a gente vai apresentando como dá e como pode. Eu agradeço pela atenção de todos e até a próxima.